que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada um dos nossos ouvintes. Bom, para começar, quem está nos ouvindo agora, tentem imaginar a seguinte cena. A pessoa está trancada na própria casa. Aquele lugar que, deveria ser o porto seguro absoluto, sabe? Aham, o refúgio final de qualquer um, né? Exato, lugar de paz. Mas aí essa pessoa tem plena consciência de que tem esquadrões de assassinos profissionais lá fora. E o pior, eles não estão tentando arrombar a porta naquele momento. Eles estão só, assim, sentados na escuridão, armados, só esperando o sol nascer para acabar com a vida dela. Nossa, é um nível de tensão que... É sufocante. O terror não é só o ato da violência que vai acontecer, mas é essa antecipação, entende? Esse pavor de esperar o relógio bater. E é justamente nesse cenário de claustrofobia e de, um pavor psicológico extremo que a nossa investigação de hoje começa. Com certeza. É um ponto de partida muito intenso. Pois é, nós vamos explorar o que realmente significa buscar refúgio e como lidar com uma perseguição que é completamente injusta. E vamos fazer isso através das lentes de um texto milenar que, olha, é puro instinto de sobrevivência, que é o Salmo 59. E para decodificar esse estado de emergência humano, a gente vai se apoiar bastante nas notas históricas da Bíblia de Estudo NANA e também de forma muito especial no comentário bíblico do Allen P. Ross, que é aclamadíssimo. O trabalho dele é sensacional, né? É brilhante, porque ele não olha para esses textos antigos apenas como relíquias religiosas ou poesia morta. Ele trata como documentos psicológicos crus. Ele realmente disseca a anatomia do lamento, mostrando como a mente da gente processa uma ameaça extrema quando, parece que o chão desapareceu debaixo dos pés. Sim, e a nossa missão aqui, para quem nos acompanha, não é só recapitular a história do Antigo Oriente Médio. A gente quer extrair as engrenagens desse texto, sabe? Como é que alguém sobrevive à noite mais longa da vida? Uhum. Quais são essas táticas de resiliência emocional, espiritual, que estão descritas ali e que qualquer pessoa hoje, enfrentando as suas próprias adversidades implacáveis, pode aplicar na prática? Porque as emoções que estão ali, a sensação de injustiça, a raiva, aquela busca frenética por uma saída, essas coisas são universais. Totalmente universais. E o ponto de partida para a gente entender toda essa carga emocional é exatamente esse cenário físico que você descreveu na abertura. O título original do Salmo 59 nos dá a coordenada histórica exata, que está ancorada lá no relato de 1 Samuel 19, no versículo 11. Certo, vamos desvendar isso. O que estava acontecendo lá? Então, Davi ainda era um jovem comandante na época, e ele acabou se tornando o alvo principal da paranoia doentia do rei Saul. Pensa nisso, o estado inteiro, com todo o seu aparato militar, as tropas de elite, sendo mobilizado contra um único indivíduo. É uma desproporção absurda. Absurda! Saul enviou emissários, os seus soldados, para vigiar a casa de Davi durante a noite, com a ordem expressa, indiscutível, de executá-lo assim que amanhecesse. Tem uma tensão muito cinematográfica nesse relato histórico, porque a salvação do Davi vem de dentro da própria casa do Saul. Exatamente, a ironia da situação. Sim, é a Mical, que era esposa de Davi e filha do rei Saul, que percebe essa movimentação toda lá fora e, arquiteta a fuga. Ela vira para ele e avisa, olha, se você não escapar essa noite, amanhã você é um homem morto. E a fuga acontece por uma janela. Sim, pela janela. Ele tem que descer escondido pelas sombras, ele abandona a casa dele, a esposa, a posição militar e, de repente, em questão de minutos, eles se tornam um fugitivo do Estado. E o que eu acho mais revelador sobre a maneira como Davi processa esse trauma todo, logo de cara, está no próprio cabeçalho do Salmo. Ele classifica esse texto como um mictã, e tem uma instrução musical ali que diz, não destruas. Mictã. E o que essa palavra indica, exatamente? Então não é um detalhe trivial. Os estudiosos, eles sugerem que a palavra mictã indica um poema de valor
inestimável. É como se fosse uma joia, sabe? Ou algo que devesse ser gravado, esculpido de forma permanente na pedra. Ah, então não é só um diário de desabafo onde ele chora as pitangas e joga fora. De jeito nenhum. É uma tentativa de imortalizar uma crise para que essa lição de sobrevivência, sim, nunca seja esquecida pelas próximas gerações. Perfeito. O formato por si só já exige permanência. E a instrução "não destruas", por sua vez, ela dita o andamento emocional da coisa. É o compasso rítmico de alguém que está à beira da aniquilação. Ele está ofegante, ele está implorando por preservação. Dá pra sentir o desespero. Dá, né? E dentro dessa estrutura ofegante, o Davi faz uma afirmação muito específica logo nos primeiros versos. Ele clama por socorro, claro, mas ele enfatiza repetidamente que ele está sendo caçado, e essas são as palavras dele: sem culpa minha. Sim, sim. Ele deixa claro que não houve nenhuma transgressão, nenhum pecado que justificasse aquele cerco todo. Sabe, eu confesso que isso me faz pausar. Porque, veja bem, sofrer as consequências de uma decisão ruim que nós mesmos tomamos é doloroso, óbvio. Mas existe uma lógica nisso. Você erra, você paga. É causa e efeito, né? Causa e efeito. Agora, a indignação gerada por ser caçado por algo que a gente simplesmente não fez. Esse peso de uma injustiça absoluta. Isso deve gerar um curto-circuito na mente da pessoa. Como que essa certeza de inocência molda o jeito que ele clama contra esses homens que o texto chama de sanguinários? É fantástico você apontar isso, porque essa certeza funciona quase como, digamos, o combustível jurídico para o que a literatura do Antigo Oriente chama de lamento pessoal. Quando Davi afirma a inocência dele ali, ele não está dizendo que é perfeito. Ele não está dizendo que nunca pecou na vida. Exato. Ele não está reivindicando perfeição moral absoluta. Ele está apresentando um caso legal muito específico. Ele está dizendo: olha, nesta situação aqui, a hostilidade deles contra mim é totalmente infundada. É um tribunal. O comentário do Ross elabora profundamente sobre isso. A gratuidade do ódio do Saul e dos capangas dele é justamente o que dá ao Davi a audácia e a coragem de exigir uma audiência de emergência. E repara só a quem ele apela. Ele apela ao Senhor, Deus dos exércitos. Uau, ele não pede por um conselheiro de paz, ou um mediador. Ele invoca uma patente militar superior, né? Sim, a escolha do título Deus dos Exércitos, que no original é Yahvé Sabaoth, é incrivelmente tática. O Davi está lá, olhando para o esquadrão tático do Saul na porta da casa dele. Forças militares terrenas conspirando contra ele injustamente. E como ele responde? Acionando a cavalaria pesada. Acionando a cavalaria cósmica. A inocência dele permite que ele exija que o tribunal celestial desperte e intervenha de uma vez contra essa corrupção toda do tribunal terreno. Nossa, e tendo estabelecido essa armadilha física, que é super sufocante, e feito esse apelo ao tribunal superior, a conversa no texto muda drasticamente de tom. Muda bastante. Davi começa a mapear o perfil psicológico desses agressores. Se a gente olhar os versículos 6 e 7, e depois ele repete isso lá nos versículos 14 e 15, ele para de falar sobre soldados, sobre tropas. Ele começa a usar umas metáforas que são viscerais. Muito gráficas, né? Muito. Ele compara esses inimigos a cães que uivam ao anoitecer, rondando a cidade. E ele descreve as ameaças que saem das bocas deles como espadas em seus lábios. O cerco físico ali se transforma numa análise da guerra psicológica, porque ele está descrevendo o terrorismo, da difamação, dos boatos, daquelas ameaças que são sussurradas no escuro. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está nos ouvindo hoje. Porque, pensa comigo, se a gente ouve a palavra cão hoje em dia, a grande maioria de nós imagina um pet. Um Golden Retriever deitado no sofá. Exato, um cachorrinho fofo balançando o rabo. Mas lendo a descrição ali, de pessoas que atacam em bando, que usam palavras super afiadas para destruir reputações e que ainda agem com uma arrogância tremenda, tipo, perguntando quem vai ouvir,
Olha, o paralelo contemporâneo salta aos olhos. É impressionante. É a definição perfeita dos linchamentos virtuais que a gente vê hoje na internet. Grupos que se unem em verdadeiras matilhas digitais começam a espalhar calúnias venenosas só com a intenção de estripar a vida de alguém, profissionalmente ou pessoalmente. E fazem isso escondidos sob aquela falsa sensação de anonimato. Essa dinâmica de bando que diz, ninguém vai me responsabilizar, tô atrás de uma tela, é exatamente a mesma. A psicologia do agressor não mudou nada. Não mudou. Mas eu fico curioso com o contexto da época. Qual era o peso real de ser comparado a um cachorro naquela sociedade de Israel? Porque imagino que a carga metafórica fosse muito mais pesada do que chamar alguém de cachorro hoje. Nossa, o que é fascinante aqui é justamente essa necessidade da gente desconstruir a visão romântica moderna do melhor amigo do homem. O Ross é bem incisivo ao explicar a realidade sanitária e cultural ali do Antigo Oriente Médio. Gente, não existia controle de zoonoses, campanha de vacinação ou adoção de pets. Não tinha um pet shop na esquina. Imagina, os cães que perambulavam por Israel eram feras carniceiras. Muitos deles eram doentes, portadores de raiva, e eles basicamente operavam como sistema de descarte de lixo das cidades antigas. Credo. Eles vagavam pelas trevas, comendo restos mortais, carcaças que ficavam jogadas, lixo nas ruas. Eram criaturas que a sociedade via como impuras e extremamente perigosas. Você não queria cruzar com uma matilha dessas à noite. Então, espera aí. Chamar aquele esquadrão de elite super treinado do Saul de cães uivantes não era só dizer que eles eram barulhentos ou chatos. Ele estava classificando esses caras como predadores sujos. Covardes que só se alimentam da podridão. Perfeito. A metáfora expõe a natureza bestial da perseguição. O texto diz que eles rondam, uivam e rosnam se não se fartam de carne. É uma fome por destruição. E aquela imagem das espadas nos lábios ilustra muito bem a mecânica do ataque. Eles não precisam necessariamente sacar uma espada de ferro, de metal, se as próprias palavras deles já têm a força letal para dilacerar o alvo. É o assassinato de reputação da época. Isso. E o comentário bíblico ainda destaca muito a soberba intrínseca dessa matilha. Essa pergunta arrogante, quem vai ouvir? É um fenômeno que a psicologia chama de desindividuação. Em bando e protegidos pelo escuro, eles realmente acreditam que estão operando num ponto cego do universo. Um lugar onde nem a lei dos homens, muito menos a justiça divina, pode alcançá-los. É a ilusão fatal da impunidade, né? E diante de predadores tão grotescos, de uma ameaça que era tão visceral e letal, a expectativa natural que a gente tem ao ler é que o Davi reagisse com um pedido de aniquilação imediata. A gente espera fogo caindo do céu, né? Sim. A gente espera que ele peça para um raio cair do céu, transformar todos aqueles assassinos em cinzas ali mesmo na porta, para que ele pudesse, sei lá, voltar a dormir em paz na cama dele. Mas é neste exato ponto que o texto dá uma guinada que me deixou completamente desconcertado quando eu li. A mudança de estratégia dele. Nos versículos 11 a 13, ele apresenta a estratégia de justiça dele para Deus. Ele vira e declara: não os mates, para que o meu povo não se esqueça. É, pesado. A recusa da retaliação rápida, sim, ela quebra todos os paradigmas do gênero literário de guerra daquela época. Então, o que tudo isso significa? Porque, vê se você concorda, em vez de uma execução rápida e limpa, ele pede que Deus os disperse, que faça esses caras vagarem em humilhação constante, consumidos pela própria soberba deles. O texto até menciona Deus rindo e zombando deles, referindo-se a esses inimigos como nações, o que sugere, segundo os estudos, que são israelitas, agindo com a mesma crueldade cega de povos que nem conheciam a lei. Sim, eles estavam agindo como bárbaros. Mas, pressionando um pouco a ética desse pedido, isso não soaria como um sadismo espiritual? Prolongar a punição desse jeito, forçar essas pessoas a se tornarem vagabundos humilhados definhando lentamente pelas ruas. Isso não é infinitamente mais cruel do que simplesmente acabar com a ameaça de uma vez com um raio na cabeça? Por que desejar essa tortura prolongada? Olha, isso levanta uma questão importante. Eu diria que é uma das partes mais sensíveis sobre a natureza da justiça na mentalidade do Antigo Oriente. O que o Davi está propondo aí, e que as notas do Ross esclarecem muito bem, não é uma vingança sádica.
Não é ele sentindo prazer no sofrimento alheio. É o que a gente chama de justiça didática. Justiça didática. Como assim, para ensinar uma lição? Exatamente. Nós precisamos analisar qual é a função da memória naquela sociedade. Pensa comigo, se aqueles conspiradores simplesmente fossem fulminados, se eles caíssem mortos ali mesmo na porta da casa, o evento ia gerar um choque enorme na cidade por uns 2, 3 dias, né? O pessoal ia comentar na praça e só. Isso, a comunidade ia falar sobre o milagre, eles iam enterrar os corpos e, em questão de semanas, o aviso moral iria evaporar completamente. A clássica memória curta das manchetes. Uma tragédia consome a outra e ninguém aprende absolutamente nada com aquilo. É a nossa realidade até hoje. A execução rápida, ela apaga a lição. No entanto, ao pedir que eles não morram, mas que sejam dispersos e forçados a vagar, pegos nas próprias armadilhas, nas próprias mentiras, o Davi está, na verdade, transformando esses inimigos em outdoors vivos. Outdoors respirantes das consequências. Como párias da sociedade, a conexão mental seria imediata. Eles olhariam e pensariam, olha lá, a soberba desenfreada e o ódio injustificável, no fim das contas, destroem a si mesmos. Uau! E o versículo 13, ele revela o propósito final dessa pedagogia toda que parece tão dura. Ele diz, para que se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Quer dizer, ele está pensando na saúde moral de longo prazo da nação inteira. Ele está basicamente sacrificando aquele alívio imediato do pânico dele, a vontade de ver todo mundo sumir da frente para erguer um monumento vivo contra a tirania. É lindo isso, porque o foco dele se desloca totalmente da autopreservação para uma demonstração irrefutável da soberania cósmica. E tem um detalhe sobre aquela imagem de Deus rindo que você mencionou que pareceu meio estranha, talvez cruel. Sim, soa meio sádico à primeira vista, né? Soa, mas a teologia do Ross pontua algo maravilhoso aqui. Não se trata de uma gargalhada cruel, ou de um riso cômico de um ser mesquinho se divertindo com a dor. É o riso da absoluta inatingibilidade. Inatingibilidade. Interessante. Sim, é a reação da própria ordem moral do universo diante da futilidade, sabe? O absurdo grotesco de criaturas finitas, movidas por um ciúme besta, tentando subverter a justiça suprema. É basicamente o absurdo da arrogância sendo completamente desmascarado. Deus não está rindo da dor deles. Ele está rindo da presunção de acharem que poderiam derrubar a ordem divina. Olha, essa explicação altera completamente a leitura. E também já nos prepara para a transição emocional que encerra o Salmo, que para mim é, de certa forma, o maior mistério psicológico de todo esse texto. É o clímax emocional, sem dúvida. É o clímax. Porque depois de descrever toda aquela escuridão absoluta daquela noite, com assassinos na porta, os cães uivando e essa tensão monumental do julgamento divino pendente, de repente, a poesia flui para a claridade da manhã. Nos versículos 16 e 17, o tom muda radicalmente. O Davi escreve o seguinte: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. E aí ele começa a descrever Deus como seu alto refúgio, como seu escudo e proteção no dia da angústia. A estrutura literária aí cria um abismo intencional, né? Entre o terror profundo do anoitecer e essa epifania de luz do amanhecer. Mas se a gente traduzir isso para a realidade crua de quem está nos ouvindo agora, todos nós temos os nossos próprios cães uivantes que ficam rondando as nossas janelas à noite. Pode não ser um esquadrão tático, mas pode ser um diagnóstico médico aterrorizante. Sim, uma doença na família. Uma crise financeira iminente, que você não sabe como vai pagar o aluguel no dia seguinte. Ou críticos dispostos a destruir o seu trabalho. Aquelas ameaças que mantêm qualquer um com os olhos arregalados, suando frio às 3 da manhã. O que me fascina de verdade é como o Davi consegue fazer essa manobra interna. Como ele vira a chave, né? Como ele passa desse estado de pavor agudo, de estar preso e cercado por homens fortemente armados no escuro, para essa alegria cantada e declarada pela manhã, considerando que a ameaça ainda era 100% real, a janela da fuga ainda estava lá, ele ainda ia precisar descer pelas cordas.
A confusão não tinha acabado. Se conectarmos isso com o panorama geral daquela confiança inabalável que a gente discutiu bem no início, a beleza estrutural desse encerramento é que o louvor do Davi não é retrospectivo, ele é antecipatório. Ele louva antes da vitória. Exatamente. O Royce destaca nas notas que o Davi decide cantar a sua confiança apesar da presença contínua e feroz daqueles inimigos do lado de fora. Gente, ele não esperou que o rei Saul enviasse um mensageiro lá com uma bandeira branca, cancelando a ordem de execução, para então começar a celebrar. Então a mudança de atitude não dependeu de uma alteração no cenário externo. O céu não se abriu num passe de mágica e os inimigos não bateram em retirada. Não. A ameaça externa ainda estava lá fora. Eles ainda estavam rosnando no escuro, ainda estavam afiando as espadas nos lábios, mas a postura interna de Davi vira do avesso porque ele realoca a base da sua segurança. Ele compreende de forma muito profunda que um verdadeiro refúgio não depende da ausência de adversários. Nossa, isso é forte. Depende sim da presença maciça e impenetrável do seu Deus dos exércitos. A definição da palavra fortaleza aqui, ela muda. Não é mais uma parede de tijolo e argamassa. A fortaleza vira a própria misericórdia divina. Porque um refúgio espiritual, veja bem, ele não tem a função mágica de desligar a tempestade lá fora. A função dele é impedir que a tempestade destrua você do lado de dentro. Essa diferenciação é um divisor de águas, de verdade. Porque o verdadeiro cativeiro para o Davi ali seria ceder à paralisia daquele medo. Seria deixar que o terror dos cães uivantes ditasse as batidas do coração dele. Ao declarar essa vitória mental e espiritual, antes mesmo de colocar o primeiro pé fora da janela, ele já estava livre, mesmo estando cercado. Exatamente. A misericórdia e a força do Deus dele se tornam, paredes intransponíveis ao redor da mente dele. A confiança acaba engolindo o terror noturno. Uau! Bom, nós vimos durante toda a nossa análise hoje o perigo colossal que é aquela ilusão do anonimato, daquelas matilhas de predadores que agiam na calada da noite, pensando com arrogância. Quem vai ouvir? E a história provou, como a gente viu na justiça didática, que a arrogância e a mentira que são cultivadas na sombra sempre, invariavelmente, são arrastadas para a luz implacável da justiça. Inevitável. É uma questão de tempo. Mas, tradicionalmente, ao ler textos assim, nós temos a tendência quase automática de nos colocarmos na posição de Davi. Nós sempre nos vemos como os injustiçados, como os perseguidos, como aqueles que estão buscando refúgio contra o mundo cruel que está lá fora. No entanto, para o nosso pensamento final de hoje, eu proponho uma inversão que pode ser bem desconfortável. E se nós não formos Davi na história? E se, em certos momentos das nossas próprias vidas, nós formos o rei Saul? Aquele monarca que foi consumido por uma paranoia tão densa, por um ciúme tão enraizado, que começa a fabricar inimigos onde eles simplesmente não existem. Com que frequência nós deixamos as nossas próprias inseguranças formarem esquadrões da morte dentro da nossa mente? E aí acabamos enviando ataques cruéis, julgamentos apressados e palavras superafiadas contra pessoas ao nosso redor que, na verdade, não cometeram transgressão alguma contra nós. É vital, sim, buscarmos refúgio nos dias de angústia. Mas é igualmente crucial vigiarmos a nossa própria escuridão interna, para garantir que as nossas palavras e as nossas ações não sejam os cães uivantes que aterrorizam a noite de uma outra pessoa. Fica aí o convite para essa autoanálise profunda diante da justiça que tudo ouve. Deus abençoe todos os ouvintes.